Luísa, você conversou com a maioria dos ministros da Suprema Corte. O que eles acharam desse posicionamento de Alexandre de Moraes, que acabou não prendendo preventivamente Jair Bolsonaro, mas delimitou um pouco a atuação do ex-presidente, principalmente em relação às entrevistas? Oi, Uribe. Uma boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco aqui no Bastidores, depois dessa longa semana. Vamos lá, Uribe, existe um amplo apoio ao ministro Alexandre de Moraes em relação a essa decisão de não prender preventivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro neste momento, né? A gente lembra que ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma decisão dizendo que via, sim, um descumprimento da cautelar que foi imposta sobre proibição do uso das redes sociais em relação à ocasião, acho que foi segunda-feira, salvo engano, em que Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados, mostrou a tornozeleira eletrônica e esse vídeo foi publicado nas redes sociais do seu filho, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, declaradamente com essa intenção de denunciar o que ele considera serem os abusos do STF ao governo norte-americano, e isso já gerou, inclusive, alguns efeitos práticos aí, como o anúncio da tarifa de 50% a produtos brasileiros e também a suspensão dos vistos, né, dos vistos americanos da maioria dos ministros do STF. Na avaliação de vários dos ministros e interlocutores desses magistrados com quem eu conversei desde ontem à tarde, né, até agora pela manhã, Uribe, é que a decisão de Moraes de não decretar a prisão preventiva, mesmo que tenha havido o descumprimento, ela foi acertada. Há uma avaliação geral de que o julgamento da ação penal, o julgamento de mérito, né, que vai decidir se Bolsonaro vai ser condenado ou absolvido pela tentativa de plano de golpe, já está muito próximo, né? Falta aí 1 mês e meio pelas expectativas do tribunal para que a ação seja efetivamente julgada na primeira turma do Supremo. A expectativa para isso é meados de setembro. A gente lembra que está na fase das alegações finais ainda, dia 29 agora, daqui a poucos dias, vence o prazo para Mauro Cid, depois abrem mais 15 dias para as defesas apresentarem as alegações finais e aí com isso o processo já fica liberado para ser pautado para julgamento na primeira turma. Então, isso poderia tumultuar esse julgamento, né? Uma eventual prisão preventiva poderia acirrar esse clima, né? Poderia elevar a tensão num momento que já é bastante tenso, né? Devido justamente a essa ofensiva do governo americano e, além disso, poderia colocar por água abaixo os esforços que têm sido feitos para contornar justamente a tarifa de 50% de Donald Trump. Então, Moraes, embora tenha deixado a ameaça em aberto, que novos descumprimentos podem vir a gerar a decretação imediata da prisão preventiva, os ministros entenderam que foi correta a decisão do ministro de não prender preventivamente o ex-presidente nesse momento e, se for para prender Bolsonaro, que seja após a condenação pela primeira turma, com base no que é previsto em lei para cada um dos crimes que foi, segundo a investigação, atribuído ao ex-presidente.